Olá, olá, 12 de outubro de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Brasil ultrapassa a marca de 150 mil mortes pela Covid-19 e Maranhão investiga casos de reinfecção. Comércio da capital está liberado para abrir as portas nesta segunda. Veja o que muda com o feriado de hoje. Igreja Católica tem programação especial no Dia da Padroeira do Brasil e devotos fazem adaptações no Círio de Nazaré em tempos de pandemia. E o Sistema Difusora começa a ouvir no rádio e na TV os candidatos à Prefeitura da capital. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas da manhã, como é que você está? Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, unindo o Maranhão inteiro através da informação aqui pela TV Difusora. A gente deu uma paradinha aí, fez um pit stop rápido para recarregar as baterias, mas já estamos de volta aqui no comando do Bom Dia Maranhão. Hoje uma data muito especial porque a partir de hoje o Sistema Difusora de Comunicação começa a ouvir os candidatos à Prefeitura de São Luís. A partir de hoje, uma série de entrevistas com todos os candidatos, um espaço, claro, igual, aberto a todos os candidatos, para a gente entender quais são as propostas desses candidatos. Afinal de contas, nessa eleição, o que está em jogo? A São Luís que nós queremos para os próximos anos. Qual é o projeto de cidade que esses candidatos têm? É isso que eles vão falar daqui a pouco, inclusive com a sua participação, você que gravou com a gente, a equipe da Difusora foi às ruas, ouvir as pessoas sobre diversos temas e a gente vai trazer esses temas para cá, ou seja, a participação do telespectador também nessa sabatina, nessa entrevista que vamos fazer. John Coutrin participa conosco, nosso comentarista de política também, e hoje o primeiro candidato entrevistado será Bira do Pindaré, estaremos com ele daqui a pouco aqui no estúdio do Bom Dia. Hoje, Dia da Criança, um abraço você aí que acompanha a nossa programação e muitas crianças acordam cedo, né, para acompanhar aqui a programação da TV Difusora. Dia da Criança hoje, pensar acima de tudo na garantia dos direitos de crianças é muito importante e é uma data que é um feriado religioso hoje. A Igreja Católica celebra hoje o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Uma vasta programação marca, portanto, essa segunda-feira. E essa semana também os devotos de outra santa, no caso a Nossa Senhora de Nazaré, também rendem suas homenagens, não é? No bairro do Quatraque, por exemplo, o tradicional Círio de Nazaré foi adaptado e a gente vai ver agora na reportagem. Há mais de uma semana em andamento, as celebrações têm sido dentro dos protocolos de combate à Covid-19. Em cada horário e dentro de tudo que foi programado, tem saído tudo conforme o planejado. Tem sido assim de uma importância muito grande esse nosso festejo, este ano de modo diferente. Desde o dia 8 nós estamos aqui celebrando, louvando a Deus. Esses dias sendo assim dias intensos, de oração, adoração ao Santíssimo. A celebração da missa sempre na praça, assim, uma coisa muito participativa, respeitando os protocolos, o distanciamento, o uso de máscara. No Círio de Nazaré, todo ano é tradição, tem a procissão, mas esse ano, em novo formato, por conta da pandemia, teve uma carreata do centro da cidade até aqui no santuário. Mas isso, de acordo com os fiéis, não acabou com o brilho de toda a festa religiosa. Maria Francisca participa desde o primeiro dia. Apesar de todas as adaptações deste ano, ela diz que o evento tem tido o mesmo impacto que anos anteriores. Muito bom, está todo mundo fazendo a distanciamento, está cumprindo tudo que o padre. E o padre foi tão criativo que fez uma programação muito boa, que tem as missas, tem missas de 4 missas por dia, é maravilhoso, né? Porque a gente vem, não é preciso vir todo mundo junto. A recomendação para quem está no grupo de risco é acompanhar a programação virtual das transmissões do que está sendo celebrado. A nossa orientação neste tempo é o convite para as pessoas celebrar conosco de casa, porque a orientação, tem muitas pessoas no grupo de risco, as pessoas que estão ainda restringidas a ficar em casa. Então a gente convida a celebrar pelos nossos meios de comunicação, a nossa televisão também que está transmitindo a partir da sexta até domingo. Então, você é convidado a estar aqui conosco, no distanciamento, sobretudo na celebração na Praça Nossa Senhora de Nazaré, que é à noite, às 19 horas, que é onde também o distanciamento ele é maior. São 7 horas e mais 4 minutos, agora a gente fala de segurança com Silvan Alves. Bom dia, Silvan. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Silvan, vamos começar falando sobre passageiros de um voo que saiu de São Luís na tarde
desse domingo com destino a Fortaleza, eles levaram um grande susto. O que foi que aconteceu, Silvan? Na verdade, nem a companhia aérea, nem a Infraero se pronunciaram oficialmente a respeito do que pode ter ocorrido. Segundo os passageiros, alguns passageiros gravaram vídeos, tiraram fotos, houve uma pane na cabine da aeronave. Essa aeronave ainda bem estava em solo. E aí o piloto pediu para que todos saíssem, não é? Desembarcassem da aeronave. Eles ficaram aguardando por mais de uma hora lá no saguão de embarque do aeroporto até que o problema fosse solucionado. Depois o voo seguiu viagem, né? E concluiu o seu roteiro, que foi Fortaleza com escala no Rio de Janeiro. Então, a companhia aérea, a Infraero, deve se pronunciar hoje a respeito da motivação dessa pane. Ainda bem que estava em solo, não é? Quando foi detectado essa pane nos controles lá na cabine do avião, da aeronave. Silvan, um homem foi assassinado na tarde do último sábado no bairro Geniparana, aqui em São Luís. Esse cidadão, o seu Zacarias, ele era funcionário da OAB. E, inclusive, a OAB emitiu uma nota depois do falecimento dele, o seu Zacarias. Ele era uma figura bastante conhecida. E aí, de acordo com a polícia, que está investigando o caso, ele teria reagido a um assalto lá no Geniparana. Ele teria sido abordado por dois homens, dois indivíduos, e no momento em que ele reagiu, ele acabou sendo atingido. Não levaram nada, não é? Porque a vítima reagiu, mas de qualquer forma a polícia está tratando isso como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A polícia está buscando imagens de câmera de segurança para facilitar não só a elucidação do caso, mas também a identificação dos autores do crime. Obrigado, viu, Silvan? Ok? Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Até amanhã. Silvan Alves apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora o Bandeira 2 cedinho às 6 horas da manhã. São 7 horas e mais 6 minutos, 7 e 6, você ligado aqui na TV Difusora. Olha, a gente vai saber agora qual o destaque da segunda maior cidade do estado, Imperatriz. Na tela comigo, Geisel Nascimento, nessa manhã. Vamos saber o destaque do dia. Geisel, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos acompanhando. Bom dia. Vamos falar da operação da Polícia Rodoviária Federal, que é a Operação Nossa Senhora Aparecida, que do município de Ribamar Fiquene, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 homens suspeitos aí com um porte de arma ilegal. É isso mesmo. Os 2 foram abordados nessa operação da PRF na parada de rotina. Constatadas 2 armas, estilo espingarda, os 2, em depoimentos à polícia, disseram que iriam caçar em uma serra, numa localidade ali às proximidades. Diante dessas declarações, os 2, já suspeitos, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil aqui de Imperatriz. E, Adalberto, e também um caminhão furtado no estado do Pará foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal aqui de Imperatriz, também já nessa operação. A abordagem ocorreu no quilômetro 260 da BR-010, que fica em frente à unidade operacional da PRF, na Lagoa Verde. Essa ação de combate à criminalidade desenvolvida pela polícia levou até essa pessoa, onde também um Ford Cargo de cor prata havia sido furtado em frente à delegacia da Polícia Civil de Bom Jesus, do Tocantins. Conforme as investigações já apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, um homem de 41 anos é o autor do furto. Diante dessas informações e também que, a princípio, a ocorrência desse furto de veículo, foi encaminhado também à delegacia aqui de Imperatriz. E uma última informação, Adalberto, que hoje, feriado, dia 12 de outubro, o comércio funciona de uma forma parcial. Algumas lojas irão abrir, mas o horário só é até ao meio-dia, Adalberto. Então, tem gente que ainda está aproveitando aí o feriado. Voltamos ao estúdio com você, Adalberto. Verdade, Geisel. Bom dia para vocês todos aí na região tocantina, viu? Geisel Nascimento com a gente aqui ao vivo no Bom Dia. São 7 horas e mais 9 minutos, 7 horas e 9 minutos. A informação não para no Bom Dia. E nós vamos saber o que muda na rotina da cidade. A gente já viu na Imperatriz como é que vai ser, né? Mas o que muda com esse meio feriado de hoje? Meio feriado porque o comércio está liberado para funcionar nessa segunda-feira. Eduardo Ereceira está comigo, tem outras informações. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima semana a todos. Pois é, foi a partir de uma convenção coletiva de trabalho, ficou acordado aí entre empresários também, a classe comercial, que o comércio poderia abrir hoje. A gente está na principal rua do centro comercial de São Luís, que é justamente a Rua Grande, e algumas portas já estão abrindo. O comércio já poderia ficar à vontade, quisesse abrir, a partir desse acordo, teria que ter alguns acordos com também os profissionais, os trabalhadores, mas muitas lojas já começaram a
abrir as portas. A gente lembra que também algumas permanecem fechadas, porque a partir das 8 horas da manhã, em lojas consideradas aqui de ruas, como é o caso da Rua Grande, o comércio ambulante também já se organizando aqui pela Rua Grande, aqui no maior centro aqui comercial de São Luís. É das 8 às 18 horas, lojas aí situadas em ruas, avenidas, galerias e centros comerciais, e nas lojas de shopping centers poderão funcionar das 10 até as 22 horas, portanto, das 10 da manhã até as 10 horas da noite. Tem que pagar hora extra, né, com acréscimo de 100% aí para o trabalhador e mais o valor de R$ 60 aos empregados convocados para o trabalho. As empresas que desejam funcionar no dia 12 de outubro tiveram que enviar, inclusive, o cadastro alegando que iriam funcionar. Diferente do dia 19 de outubro. Dia 19 de outubro, que é considerado o dia do comerciário, aí sim, aí as lojas não poderão abrir, não vai ser possível esse acordo coletivo de trabalho, que é já na próxima segunda-feira. Hoje sim, as lojas tanto de ruas, avenidas, galerias, como aí dos shoppings, poderão abrir a partir desse acordo, aqui de 8 às 18 no shopping, de 10 às 22 horas, mas no dia 19, que é dia do comerciário, aí sim não poderá abrir. Lembrando que a data de hoje é importante, né? É Dia das Crianças, também considerado Dia das Crianças, tem muita gente que deixa para a última hora para comprar o presente aí da garotada. Então, a expectativa é que você já tenha uma boa movimentação, não só aqui na Rua Grande, mas em todos os comércios aí, todos os setores comerciais aqui da capital São Luís e, claro, de todo o Maranhão. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Boa semana. Realmente, hoje, Dia da Criança, deve ser grande a movimentação aí no centro principal comercial da capital. Obrigado, Eduardo. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. No fim de semana, o Brasil alcançou, infelizmente, a marca de 150 mil mortes pelo coronavírus. No Maranhão, o governador Flávio Dino admitiu que pelo menos 3 casos de reinfecção estão sendo investigados. Vamos ver na reportagem de Ciro Mineiro. O anúncio foi feito na coletiva à imprensa realizada na última sexta-feira. O governador Flávio Dino confirmou que estão sendo monitorados pelo menos 3 casos de reinfecção da Covid-19 no Maranhão. Eu tenho conhecimento pessoal de 3 casos, pessoas que integram o governo e que estão confirmadas que elas foram contaminadas uma vez, há vários meses atrás, e infelizmente fizeram o teste novamente, tiveram sintomas, fizeram o teste e estão com o coronavírus. Então eu tenho conhecimento pessoal desses 3, que foi o que a equipe da Secretaria de Estado da Saúde me informou. Flávio Dino também revelou na coletiva que o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, havia testado positivo para a doença. Infelizmente, depois de vários meses de presença de domingo a domingo, o secretário de Estado da Saúde confirmou hoje pela manhã. Então ele, obviamente, está em quarentena, em isolamento, conduzindo, porque ele está com sintomas leves, conduzindo os trabalhos à distância, pela internet, por telefone. Nós temos a subsecretária Carla Trindade, que assume presencialmente os trabalhos, e eu próprio, claro, que graças a Deus até aqui não tive nenhum diagnóstico positivo. O secretário de Estado da Saúde usou as redes sociais dele no mesmo dia para falar do diagnóstico, mas que até então estava assintomático e seguindo todos os protocolos sanitários e de isolamento. Ainda na coletiva, Flávio Dino destacou que o Maranhão está há mais de 110 dias com taxa de contágio do novo coronavírus abaixo de 1 e que o quantitativo de novos casos ativos da doença permanece seguindo uma trajetória decrescente no estado, que já contabilizou mais de 178.500 casos da Covid-19. Desse total, quase 3.900 pessoas acabaram morrendo por complicações da doença. Diante dos números positivos que o Maranhão continua apresentando, o cenário, de acordo com o governador Flávio Dino, é de manutenção das ações adotadas até agora. Ou seja, por enquanto está descartada a adoção de medidas sanitárias mais restritivas no estado. Por enquanto, o cenário é de manutenção das medidas num patamar muito baixo, ou seja, de baixa restrição. Agora, não é, como tenho frisado, liberou geral, porque nós só podemos fazer liberação geral, plena, como nós queremos, no dia que nós tivermos vacinação em massa e caso zero. Confira agora os números do último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde em relação à Covid-19. Eles estão aqui na tela para a gente conferir. Do total de casos confirmados até agora, 178.765, 3.710 casos ativos com 3.869 óbitos. O número de recuperados
171.186. Nas últimas 24 horas, os novos casos registrados em São Luís, 93, Imperatriz, 61, nas demais regiões, 59. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. A gente muda de assunto, agora a gente fala de eleições 2020. Confira a agenda para hoje dos candidatos a prefeito de São Luís. Eduardo Braide pela manhã tem carreata nas ruas de São Luís. À tarde, gravação de programas. À noite, participa de evento religioso. Silvio Antônio pela manhã tem carreata. À tarde, reunião com apoiadores no bairro do Calhau. E à noite, entrevista em emissora de rádio e reunião com apoiadores no bairro São Raimundo. Neto Evangelista pela manhã participa de missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida no bairro Coafuma. Ainda pela manhã tem reunião com equipe de campanha. À tarde, grava material de campanha. Tem caminhada na Vila Luizão e à noite participa de lançamento da candidatura de vereador no bairro da Liberdade. Rubens Pereira Júnior pela manhã tem caminhada na avenida principal da cidade operária. À tarde, caminhada no Coroado e no Vinhais. Iglésios Moisés pela manhã participa de sabatina em emissora de rádio. 12h30 concede entrevista à emissora de TV. Às 4 da tarde participa de programação do Dia das Crianças na Vila Luizão. E às 6h30 tem entrevista à emissora de TV. Bira do Pindaré pela manhã participa de sabatina no Sistema Difusora. À tarde grava programas para o horário eleitoral. E à noite tem reunião com lideranças no bairro de Fátima. No próximo bloco, o Sistema Difusora começa a sabatina com os candidatos a prefeito de São Luís. Como você viu na agenda, Bira do Pindaré é o nosso primeiro entrevistado na sabatina, que tem a participação ainda de John Coutrin, nosso colunista de política. Transmissão simultânea com a Rádio Difusora FM. Nós voltamos já já. Bom dia, Maranhão. Eleições 2020. A partir de hoje, nós ouvimos os candidatos a prefeito de São Luís na TV Difusora e na Rádio Difusora FM. Estamos com transmissão em tempo real. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença dos representantes de todas as candidaturas. A entrevista está sendo, eu repito, transmitida pela Rádio Difusora FM e pela TV Difusora. São 2 blocos de 15 minutos. A partir de agora o tempo começa a contar. O entrevistado desse primeiro dia é Bira do Pindaré, ele é natural do município de Pindaré Mirim, tem 51 anos, é advogado, bancário, professor, foi deputado estadual entre os anos de 2010 e 2014 e atualmente está no seu primeiro mandato como deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. Bira começou sua jornada política na Pastoral da Juventude da Igreja Católica, com ele que começamos a sabatina de hoje aqui. Candidato, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, John Coutrin. Prazer estar aqui com vocês. Candidato, essa é uma eleição, quer dizer, administrar São Luís, que é um sonho que, inclusive, o senhor publicamente já, por vários anos tinha dito que era um sonho seu de administrar essa cidade, é trabalhar com prioridades. Com um orçamento também cada vez menor, ainda mais num ano de pandemia, mas que marca o senhor pretende deixar chegando à Prefeitura de São Luís nesse momento? De fato, é um sonho, é uma luta também, Adalberto, porque essa foi a cidade que me acolheu desde os 2 anos de idade. Cheguei aqui para morar nessa idade, vim do interior, todos sabem, para morar na periferia, para estudar em escola pública a vida inteira, mas graças a Deus para vencer na vida. Então, para nós, a prioridade é continuar lutando para que todos tenham direito, os direitos que eu não tive, as oportunidades que eu não tive. Quando eu era criança, hoje é Dia das Crianças, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, muita luta, muita dificuldade. Então, acho que o poder público tem que oferecer condições para que as pessoas se emancipem, possam avançar, possam se desenvolver, possam se realizar. E é essa grande missão que nós temos, de fazer uma gestão com transparência, uma gestão com inversão de prioridades e uma gestão que tenha resultados efetivos em todas as áreas. E assim foi por onde eu passei, como delegado do trabalho, como secretário de Ciência e Tecnologia, deixamos sempre uma marca positiva do trabalho da gente enquanto gestor. E é isso que nós vamos levar para a Prefeitura de São Luís do Maranhão. Nessa sabatina comigo, o jornalista John Coutrin. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Bira. Bom dia a todos. Bom, deputado, candidato, a pergunta que eu quero entrar agora é na saúde, não é? O senhor que é deputado federal, já tem uma certa experiência aí nos debates, nessa temática nacional do tema saúde. Eu queria perguntar aqui em São Luís,
o seu prospecto, o que o senhor vê em relação à saúde. Nós sabemos que temos a questão, muita gente sempre reclama, você entrevista a população na rua, da questão das marcações de consultas, que não consegue muitas das vezes, em tempo hábil, né, conseguir aí uma vaga. Então eu queria saber do senhor, qual a sua proposta em relação à saúde? Qual a sua primeira medida assim que assumir a Prefeitura de São Luís? João, primeiro dizer que eu tenho muita autoridade para falar desse assunto, não só por ser parlamentar, mas principalmente porque eu vivi na pele o que é utilizar o sistema público de saúde. A dificuldade de, às vezes, chegar no hospital, no posto de saúde e não encontrar um atendimento. Então, o que nós precisamos, efetivamente, é fazer o sistema funcionar. Nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é uma conquista da cidadania brasileira e que precisa funcionar em todas as suas fases, desde as equipes de saúde da família, passando pelos postos, que precisam ampliar a oferta de serviços nos postos, garantir inclusive atendimento de especialidades. Eu sou a favor disso. Nós temos que garantir que o posto de saúde, a atenção básica, tenha realmente um olhar prioritário para garantir que o SUS funcione com a sua efetividade. Porque às vezes a gente só olha para os hospitais, para os socorrões, mas nós temos que olhar para a atenção básica. Tudo começa ali. E se a gente fizer com que a atenção básica funcione bem, com certeza a saúde pública de São Luís vai ser bem melhor. Candidato, o senhor propõe, entre outras coisas, a criação do IEMA nos municípios, né? Nessa área da educação, como conciliar uma proposta como essa com dificuldades que ainda o município tem, por exemplo, de atender a rede? Como é que o senhor pretende implantar esse IEMA aqui? Isso vai ter um custo para o município? O senhor pretende fazer parcerias? Como é que isso se viabilizaria? Nós vamos usar os recursos que o município já dispõe. Vamos fazer um redesenho da estrutura administrativa do município e garantir que nós tenhamos pessoal necessário para formar e fundar o Instituto Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Luís. Não vai ser um IEMA, porque o IEMA cuida de ensino médio. Vai ser uma instituição que vai ser voltada para a formação profissional nos bairros para atender a juventude, principalmente, que precisa desse apoio e o município pode oferecer. Portanto, são custos relativamente baixos, com impacto muito elevado quando você trabalha com as vocações de cada bairro e as vocações da própria juventude, que deseja crescer na vida, quer oportunidade para acessar a universidade, quer oportunidade para acessar o mundo do trabalho e às vezes não tem as condições mínimas para isso, porque infelizmente nós temos um déficit educacional que temos que reconhecer e aí é que o município entra com força para viabilizar isso. Portanto, é uma medida inteiramente possível, porque não vai trazer um centavo de acréscimo na despesa da prefeitura, na medida que nós vamos fazer um redesenho da sua estrutura, enxugar algumas áreas que não são necessárias para garantir que uma instituição dessa possa funcionar. Não estou propondo substituir a rede de ensino por IEMAs. A rede de ensino de São Luís, elas vão ser inspiradas no IEMA. Nós vamos criar escolas plenas, que tenham condições de atender as crianças e adolescentes com dignidade, garantindo biblioteca, laboratórios, garantindo o mínimo de estrutura necessário para que a criança tenha gosto de ir para a escola e o professor, o profissional da educação, se sinta inteiramente valorizado. Deputado, transporte, o senhor tem uma proposta relacionada ao bilhete único, inclusive diferente da atual gestão. Mas eu queria saber como, tendo em vista que os empresários sempre alegam que não tem dinheiro, que está quebrado, que é um déficit nas contas dos empresários do setor de transporte. Queria saber como, a gente lembra até, por exemplo, da gestão passada que tinha uma tarifa no sábado, mas eles tiraram porque alegaram que não tinham recurso para isso. Como fazer? Bom, essa é uma discussão que nós vamos ter a oportunidade agora de fazer, porque vai haver a revisão do contrato. Foi feita uma licitação, há uma contratação feita com as atuais empresas e esse contrato vai ser revisto. Então é a oportunidade que a gente tem de discutir o tema. Eu queria apenas dizer que o que eu estou propondo, bilhete único e limitado, garantindo que o cidadão possa planejar o seu orçamento dentro do transporte público, por exemplo, com bilhete mensal, onde ele vai transitar livremente para qualquer lugar da cidade, já é uma realidade em outras cidades brasileiras. E é uma realidade em muitas cidades do mundo. Por que se pode praticar isso em outras cidades no Brasil e não pode ser praticado aqui? Eu tenho absoluta convicção que se a gente negociar, repactuar esse contrato, talvez até em outras bases, que não seja número de passageiro, como hoje acontece em São Luís, que acaba sendo benéfico para as empresas, os ônibus lotados.
Porque quanto mais lotado, mais eles ganham. Isso nós temos que modificar. É por isso que eu proponho o bilhete único ilimitado para garantir que a nossa população possa ter um planejamento orçamentário e garantir uma política tarifária mais justa para o cidadão de São Luís. Candidato, o senhor falou em revisar o contrato de licitação pública de São Luís, mas isso é possível fazer essa revisão, tendo em vista que é um longo prazo para ser cumprido? A contrapartida da prefeitura é somente cobrar, não é, e fiscalizar esse serviço. Não só é possível, como é obrigatório, meu amigo John Coutrin. Portanto, teremos que fazer esta revisão. Os contratos têm prazos e eles precisam ser revisados, e é esse o nosso propósito. E eu termino dizendo o seguinte sobre essa questão. Eu termino dizendo o seguinte, que respeito os empresários do setor e vamos respeitar os contratos, isso aí sem nenhuma dúvida, mas não teremos uma posição subalterna de subordinação ao setor empresarial. O nosso serviço é para o povo de São Luís, então o povo é que é soberano. Então nós vamos defender os interesses da população da nossa cidade. Há uma discussão, deputado, quanto ao plano diretor, que é extremamente importante para a nossa cidade, né? Inclusive lá, um dos aspectos lá é inclusive a possibilidade de transformar a zona rural em zona industrial, ampliar a zona industrial, enfim. O senhor propõe aqui o SEASA Rural, né? Um centro de distribuição rural. O que justifica essa criação desse novo centro, tendo em vista que já temos aqui a SEASA, por exemplo, aqui em São Luís? Nós temos a SEASA ali no Coafuma, mas ela basicamente é abastecida por outros centros de produção, inclusive fora do Maranhão. O que eu estou propondo é um centro de abastecimento que dê apoio à agricultura familiar e pesca, que é produzida aqui mesmo. Então é uma inovação, é um olhar diferente. Nunca se olhou para a área rural dessa forma. Sempre se olha para a área rural como um problema. Nós queremos olhar para a área rural como uma solução. E mais do que a SEASA Rural, nós vamos implantar também 2% do orçamento do município para a agricultura familiar e pesca. Vamos investir também na infraestrutura de transporte para garantir o escoamento da produção, investir também na logística portuária. Você vai lá no quebra-pote, vai lá no arraial, vai lá na estiva, terras de pescador, né, pescadores e pescadoras, e no entanto não tem um cais, não tem um porto, não tem apoio. Até hoje o pescador coloca o pé na lama para desembarcar o pescado. Então é preciso que a gente ofereça apoio a quem vive do trabalho. E nós temos que olhar para as vocações da nossa cidade. A área rural, para nós, para mim, é uma estratégia de geração de trabalho e renda. Se a gente olhar para a área rural, olhar para a agricultura familiar e para a pesca, nós podemos gerar aí muito trabalho, muita renda que vai ajudar o comércio, o setor de serviço, vai fazer a nossa cidade crescer. Já chega de importar até a farinha d'água que a gente consome. Aqui nós somos os maiores consumidores de farinha d'água e a nossa farinha d'água vem lá de Belém, lá de Bragança, no Pará. Ou seja, nós não produzimos aqui mesmo. Por que não? Vamos investir também na agroindústria local, que isso é perfeitamente possível. Essa sim é uma agroindústria que deve ser incentivada e é importante para nós. E o plano diretor, de fato, Adalberto, confirmo, nós vamos numa outra direção. Não aceitamos tirar a zona rural e colocar ali zona industrial. Temos que respeitar o nosso povo da zona rural, que merece uma atenção prioritária para que a gente possa avançar no desenvolvimento de São Luís do Maranhão. Candidato, a gente sabe que vivemos uma crise. E segundo o orçamento do município, é algo previsto, projetado em torno de 3,2 bilhões, só de gasto com funcionário, servidor público, despesas, 1,7 bilhão. Eu queria saber como o senhor pretende aí fazer investimentos na cidade de São Luís, tendo em vista que nós temos uma máquina muito grande, muitos gastos e despesas. Bom, primeiro vamos fazer uma gestão austera, vamos fazer uma gestão transparente e vamos garantir um redesenho da estrutura administrativa sem nenhum prejuízo aos servidores públicos, porque respeito a luta dos servidores públicos, mas diminuir, por exemplo, o número de comissionados, que eu acho que é algo que nós podemos fazer perfeitamente logo no início do governo, fazer um redesenho da estrutura para que haja uma economia e assim a gente tenha investimentos. E além disso, com uma estratégia focada no crescimento econômico, que eu proponho aí em relação à zona rural, com certeza a economia vai crescer e assim aumenta também as nossas receitas próprias, porque a receita própria da cidade depende da economia. E a nossa estratégia, já disse e repito, está focada nas nossas vocações. A área rural como uma vocação importante, o turismo, a cultura, essas vocações é que vão gerar
dinamismo na nossa economia e, portanto, receita própria para que a gente tenha recursos para fazer os investimentos necessários. Candidato, nós fomos às ruas ouvir as pessoas e elas participam conosco, conforme ficou claro na reunião com todos os representantes dos partidos. Nós temos aqui uma relação de 20 perguntas para que o senhor escolha 3 para responder no próximo bloco. Nós temos aqui o nome e o bairro que essas pessoas foram ouvidas, de onde elas são, né, qual o bairro que moram e o nome delas também. A gente vai mostrar aqui na tela agora essa relação com os 20 nomes. Aqui está. Adailton é o primeiro, o Antônio aqui é o número 20. O senhor pode olhar aqui, ou na outra tela que está aqui ao lado auxiliando, para escolher 3 números, por favor, candidato Bira do Pindaré. Vou escolher 14. 14. Eu vou escolher 13. 13. E vou escolher, vamos lá, 8. Número 8. Candidato escolhendo por mulheres, portanto, Suzana, a Isaurina e também a Maraísa. Depois do intervalo, o candidato vai responder a essas perguntas. A gente tem ainda quase 2 minutos para encerrar. Eu queria aproveitar para falar sobre mobilidade. A gente tem uma cidade que tem apenas cerca de 18 quilômetros de ciclovias, é um número muito pequeno, né? A gente sabe que essa é uma realidade, é inclusive uma preocupação sustentável, né? Pensar a São Luís do futuro é planejar a São Luís de hoje. O que o senhor pensa sobre essa questão da mobilidade? Quais são os principais projetos que o senhor tem? O principal projeto é investir em ciclovias. Nós temos que ampliar esse número aí de quilômetros de ciclovia de 18 quilômetros para 100 quilômetros pelo menos. Está no nosso plano esse compromisso aí com a ciclovia como meio de transporte. E queremos priorizar, começar pela área Itaquibacanga e pela área rural, porque nós temos a BR-135 que atravessa essas 2 áreas e que certamente, se a gente começar por ali, a gente já vai oferecer uma alternativa muito importante para trabalhadores, trabalhadoras, para jovens que precisam se transportar e podem usar a bicicleta com essa finalidade. Aliás, muitos já utilizam, mas utilizam se arriscando nesse trânsito aí difícil, desorganizado muitas das vezes e sem essa logística necessária para a proteção do ciclista. Portanto, vamos trabalhar a ciclovia como nosso modal principal, além do transporte coletivo que já existe. Obrigado, candidato. Nós vamos para o intervalo. Nós voltamos já com o segundo bloco. Inclusive, o candidato vai responder as perguntas feitas pelas pessoas, pelos moradores de São Luís. Voltamos já com o Bom Dia Maranhão, eleições 2020, ao lado de John Coutrin, também conosco aqui no estúdio. Instante só. Estamos de volta com a sabatina do Bom Dia Maranhão, eleições 2020, com transmissão na Cátia Difusora FM e a TV Difusora para todo o estado. Hoje, entrevistando o candidato Bira do Pindaré, que tem como vice a professora Letícia Cardoso. Nesse bloco, o candidato responde a perguntas que escolheu de forma aleatória no bloco passado. A gente começa com a pergunta da Suzana, que mora no Quatraque. É a primeira pergunta que o candidato vai responder. Vamos ver? Meu nome é Suzana, eu sou moradora aqui do Quatraque. Eu queria saber de vocês quais são os projetos que vocês têm sobre a segurança aqui no Quatraque. Sabendo a responsabilidade da Polícia Militar do Estado, mas preocupação de segurança sempre é presente, não é, candidato? Sempre presente. Segurança pública não é uma atribuição direta do município, mas o município pode ajudar muito, através do fortalecimento da Guarda Municipal, através da iluminação pública, através, inclusive, da pavimentação das ruas para que facilite o acesso, por exemplo, das viaturas. Mas tem um ponto que eu tenho focado muito em relação ao enfrentamento dessa questão, que é os investimentos em políticas públicas, principalmente para a juventude. Nós vamos fazer isso. Nós vamos criar um programa chamado Nossa Linda Juventude, porque nós temos que observar que a juventude é a principal vítima da criminalidade. Portanto, nós precisamos ter uma atenção prioritária para a juventude. Garantir políticas de qualificação profissional, um instituto aqui que nós já falamos vai servir para isso. Garantir política de acesso à universidade, vamos formar cursinhos populares em todos os bairros. Garantir que a nossa juventude tenha política de estágio e de primeiro emprego, não de primeiro emprego de enganação, mas em primeiro emprego respeitando a lei trabalhista. Enfim, quer dizer, são esses caminhos que eu acredito que podem levar a juventude, além de política de esporte, de cultura, que a juventude procura demais e nós temos que oferecer apoio. Então, se a gente tiver políticas públicas para a juventude,
com certeza a gente vai dar uma enorme contribuição para que a comunidade, as comunidades possam ter uma alternativa, uma perspectiva de vida digna e que a juventude deixe de ser, digamos, alvo, fique vulnerável diante da criminalidade e acaba ainda prejudicando ainda mais a segurança pública em nossa cidade. Então isso é fundamental e nós vamos implantar o programa Nossa Linda Juventude. Próxima pergunta é da Isaurina, que é do Maracanã. Ela pergunta e o candidato responde. Vamos ver a pergunta. Olá, sou Isaurina Aguiar, técnica de enfermagem, moro no Maracanã, moradora do Maracanã. E eu queria saber dos nossos queridos prefeitos quais são as propostas para melhoria na saúde, porque nós temos enfrentado muitas dificuldades na saúde, passando por situações bastante difíceis e precárias quando a gente chega para ser atendido, tá? De péssima qualidade, principalmente os socorrão. Isaurina, eu queria lhe dizer que a nossa proposta é focar na dignidade no atendimento à saúde. Na verdade, o que nós precisamos é disso. Já disse aqui, repito, que nós temos um sistema, que é o Sistema Único de Saúde, que é uma conquista da cidadania brasileira, uma conquista histórica, e o que nós precisamos é fazer que ele funcione, é colocar para funcionar. Então, por exemplo, a marcação de consulta, até hoje, você encontra uma grande dificuldade na marcação de consulta, que é uma coisa simples, resultado de exames, etc. Todos os candidatos estão defendendo o aplicativo, por exemplo. Isso é normal. Eu acho que é uma coisa que tem que ser usada a tecnologia. Mas nós vamos também colocar um atendimento presencial. Além dos postos de saúde, né, da central de marcação, nós vamos criar uma rede de agências de atendimento em vários pontos da cidade para facilitar que o cidadão tenha acesso não só à marcação de consulta, não só à marcação e resultado de exames, mas qualquer serviço da prefeitura. Nós vamos chamar esse programa de ganha-tempo. Vamos colocar em vários bairros, vamos colocar dentro dos terminais de integração e vamos facilitar a vida do cidadão. Então eu acredito que o que falta em relação à saúde é dignidade, para que a população não tenha que passar por tanto sofrimento para ter serviços básicos. Nós temos que descentralizar os serviços, garantir especialidades também nos bairros. Não dá para que a pessoa faça o exame num lugar, vá fazer especialidade em outra, uma consulta básica ali, quer dizer, cada serviço num canto diferente. Não, nós temos que concentrar e os postos de saúde devem centralizar cada vez mais serviços, os diversos serviços para garantir essa dignidade no atendimento à saúde pública em São Luís do Maranhão. Vamos agora à terceira e última pergunta. A Maraísa, do bairro Anjo da Guarda, pergunta ao candidato. Meu nome é Maraísa, sou do Anjo da Guarda. Eu queria saber qual é sua proposta para o emprego, para jovem, para idoso, porque com essa epidemia foi muita gente atingida com a falta de emprego, tem muita gente desempregada. Qual seria a sua proposta para os desempregados, entendeu? Bom, nós já falamos sobre a geração de trabalho dentro da estratégia nossa de explorar as vocações da cidade. Colocamos, inclusive, como centro dessa estratégia, os investimentos na área rural, para garantir que a agricultura familiar e a pesca tenham apoio e assim possa gerar trabalho e renda. E uma vez gerando trabalho e renda na zona rural, nós vamos também movimentar o comércio local, vamos movimentar o setor de serviço e todos nós crescemos com isso. É uma grande vocação da cidade, mas é também vocação o turismo. Temos que olhar para o turismo com muita atenção, fazer a conexão com os lençóis maranhenses, porque o grande produto do Maranhão hoje são os lençóis. Precisamos valorizar ainda mais os agentes do turismo, talvez inclusive reduzindo a carga tributária desse setor, para que a atividade turística possa ter possa ser potencializada e assim a gente possa gerar mais emprego e mais renda. E temos que olhar também para o setor informal. Nós estamos propondo uma organização de todos aqueles que trabalham no setor informal, uma regularização, para que eles tenham uma atenção devida, porque também é uma importante área de concentração, de trabalho e renda em nossa cidade. E nós precisamos organizar esse sistema. Os ambulantes, as pessoas que estão no setor informal, não é expulsar, não é excluir, não é perseguir. Pelo contrário, é valorizar, respeitar e garantir as condições necessárias para que esse povo também possa trabalhar e possa ter o seu sustento com o suor do seu rosto.
como está na Bíblia. Portanto, é assim que nós vamos trabalhar as políticas de emprego, olhando também para a juventude, que a juventude é a mais prejudicada. E eu já falei aqui das políticas voltadas para a juventude, que acaba sendo uma política também que integra a sociedade como um todo, de maneira que esses caminhos são os caminhos prioritários para que a gente possa gerar trabalho e renda em São Luís do Maranhão. Eu fui delegado do trabalho, entendo disso, inclusive vamos criar também em São Luís o nosso serviço de intermediação de mão de obra, que São Luís hoje não tem esse serviço permanente. Foi criado agora provisoriamente em razão da pandemia. Nós vamos manter esse serviço de maneira permanente, porque isso também facilita a identificação dos locais onde há oferta de trabalho, oferta de emprego, e assim facilitar que o cidadão de São Luís tenha acesso a essas ofertas de trabalho que são oferecidas aí pelas empresas, pelas pequenas e grandes empresas, que também terão apoio na nossa gestão. O Cine já não cumpre essa função, candidato? Cumpre, mas não é suficiente. Nós temos que levar esse serviço para os bairros. Nós temos que olhar para os bairros. Nós temos que olhar para as comunidades, lá do Maracanã, lá do Coatrac, lá do Anjo da Guarda. Tem que funcionar lá. E o Estado, a União, não tem essa capilaridade. Quem tem essa capacidade é o município, fazendo estruturas enxutas que possam levar esses serviços para essas áreas. Então, eu acredito que é assim, inclusive, quero também lembrar que na área do trabalho e renda, nós estamos propondo aí no nosso plano a criação dos bancos comunitários. Nós queremos levar crédito para os bairros, para apoiar os pequenos empreendedores que estão lá nos bairros. Se a gente olhar para os bairros, a gente tem capacidade de gerar muito trabalho e muita renda, né? E assim desenvolver a nossa cidade. A periferia tem que ser o centro e é isso que a gente defende. Candidato, a gente falava no bloco passado do orçamento de 3,2 bilhões previstos para o próximo ano, despesas obrigatórias 1,7 e apenas 500 milhões para investimento. O senhor é do PSB, faz oposição ao governo Bolsonaro. É claro que o senhor buscará recursos em Brasília. Como será isso e como será a relação com o presidente da República? Vai ser uma relação, espero, de respeito recíproco, porque nós temos que cumprir o nosso papel de representar bem aqueles que nos elegeram. Ele tem a função de representar o governo brasileiro, eu teria a função de representar a Prefeitura de São Luís e vamos ter um tratamento institucional em relação a isso. Não tenho nenhuma dificuldade de tratar com quem quer que seja quando se trata dos interesses da nossa cidade. Vamos defender o povo de São Luís, a cidade de São Luís e garantir que ela tem os seus direitos respeitados e tenho certeza que isso é perfeitamente possível. Por falar em direitos respeitados, hoje é dia da criança e a Constituição determina que é prioridade absoluta, candidato. Como é que o senhor pretende, chegando à Prefeitura de São Luís, lidar com essa situação, a garantia de fato do direito dessas crianças? Olha, além de reforçar toda a luta em defesa contra as violências sofridas pelas crianças e adolescentes, que é uma luta que eu respeito muito, do movimento da infância e da adolescência aqui em São Luís, nós vamos, além de fortalecer o nosso sistema educacional, que eu já falei aqui, nós vamos ter um olhar também muito especial em relação às creches. Nós temos aí um déficit muito grande de oferta de creches, sobretudo na idade de 0 a 3 anos. Nós temos aí de cada 10 crianças em São Luís, pelo menos 6 não têm vagas em creches. Então é preciso que a gente tenha uma atenção maior em relação à creche, que atende a criança, atende também as mulheres que precisam de ter onde deixar os seus filhos e as suas filhas. De maneira que construir creche é sempre o discurso de todo candidato, mas construir creche é bem mais difícil, sobretudo pela dificuldade que nós temos de investimento, e o John Coutrinho vem batendo aqui nessa tecla. Então nós vamos apostar numa outra estratégia, que é mais rápida, inclusive para trazer resultado, que é a estratégia de implantar creches comunitárias, em parceria com diversas instituições que já funcionam nos bairros. Você tem entidades comunitárias, você tem ONGs, você tem entidades sem fins lucrativos, filantrópicas, você tem igrejas, muitas estruturas que já existem e que podem funcionar perfeitamente como creches. Então nós vamos apostar nesse caminho. A nossa aposta é a criação, a implantação de uma rede de creches comunitárias e acreditamos que nesse caminho a gente consegue reparar esse déficit de oferta de vagas aqui em São Luís em relação às creches. Candidato, o senhor tem dito que não acredita em pesquisas. E todas as pesquisas mostram que o senhor alcança um nível bom nos resultados, um patamar bom, mas por outro lado, em contrapartida,
o senhor lidera o índice de rejeição. A que se deve isso? Esse índice de rejeição altíssimo em relação ao seu nome. Bom, primeiro, não é que eu não acredite em pesquisa, eu tenho um pé atrás, porque se dependesse delas, eu nunca tinha sido eleito para nada. Toda a vida, toda a eleição que eu concorri, sempre as pesquisas me prejudicaram, né, nas suas análises. Não que eu não acredite, mas eu tenho que ter o pé atrás em razão dos fatos concretos que sempre aconteceram em relação à minha experiência em processos eleitorais. Agora, a nossa intenção em relação à questão da rejeição, isso é uma coisa que tem que ser compreendida, mas eu não vejo como um problema, porque se eu tenho 11 pontos de rejeição, os meus adversários têm 8, têm 9, então não há uma disparidade, é um equilíbrio em relação a isso. Portanto, é normal aqueles que apostam em outro candidato não querer votar em mim e dizer que não vai votar em mim, isso é normal. Então, para mim, isso é residual, não compromete. Se tem 11 que diz que não quer, tem 90 dizendo que pode votar. Então, para mim, eu tenho que olhar para os 90, né, que podem votar em mim, que é um potencial muito grande. Candidato, o senhor tem agora 2 minutos para suas considerações finais e a gente já antecipadamente agradece a sua presença aqui neste espaço. Afinal de contas, a informação é fundamental para a tomada de decisão das pessoas. Bom, eu queria agradecer vocês da Difusora pela oportunidade, dizer que é muito importante espaço como esse, porque as pessoas têm a oportunidade de conhecer melhor as nossas propostas, já que o tempo de televisão é muito pequeno, mas permite também que a gente faça o debate e esclareça cada uma das posições. Eu quero dizer que eu venho da periferia, eu venho da luta do povo, conheço a realidade não porque eu ouvi dizer, mas porque vivi na pele, sei o que é andar de ônibus lotado, sei o que é frequentar a escola pública, sei o que é frequentar um hospital público e tenho certeza que com a minha experiência de vida a gente pode fazer uma enorme diferença dentro da gestão pública, além da experiência política e da experiência administrativa que a gente também apresenta dentro dessa conjuntura e desse debate eleitoral que está posto. Quero dizer que estamos muito animados, estamos percorrendo os bairros, estou caminhando, gastando sola de sapato, temos uma equipe muito boa de candidatos e candidatas a vereador e vereadora, temos a nossa vice Letícia Cardoso, nós temos tudo para construir uma grande vitória. E eu estou acreditando nisso, porque eu acredito em Deus e acredito na força do povo. Convido você a conhecer mais as nossas propostas. Entre no nosso site, está lá, biraprefeito40.com.br. Acesse o nosso site, você vai ter todo o conteúdo das nossas propostas, das nossas ideias e da nossa campanha. Participe, seja ativo. Não siga a orientação de pesquisa, que pesquisa não decide eleição. Quem decide é o povo no dia 15 de novembro. E eu tenho certeza que a rebeldia de São Luís vai se manifestar mais uma vez e vai escolher o melhor para si. Já chega de mais do mesmo. É hora de experimentar algo diferente. Alguém que venha lá de baixo e que nunca teve a chance de ser prefeito da capital em São Luís do Maranhão. Acredito nisso. Vamos vencer. Aqui é outra história. Obrigado, candidato Bira do Pindaré, pela participação aqui na sabatina do Bom Dia Maranhão, na TV Difusora, na Rádio Difusora FM também. Diogo Coutinho, obrigado pela participação. Amanhã fica o convite para que você esteja conosco mais uma vez. A partir das 7 da manhã, o Bom Dia Maranhão, e aí ouviremos amanhã o candidato Eduardo Braide do Podemos. Ele é o entrevistado de amanhã, lembrando que essa ordem foi definida através de sorteio. O Sistema Difusora de Comunicação entende que a informação é fundamental para a tomada de decisão, ainda mais com uma decisão tão importante quanto essa que vamos tomar aí agora no dia 15 de novembro, nas eleições aqui em todo o país. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Bom Dia Maranhão termina agora, amanhã nós voltamos com outras informações, fique ligado. E amanhã voltaremos, claro, a fazer também as perguntas, a colocar aqui para os candidatos, para que eles escolham, então, as perguntas que nós recolhemos nas ruas, da população, das pessoas, sabendo qual é o projeto. Essa é a principal pergunta. Que projeto de cidade os candidatos têm? Qual é o projeto que se apresenta nessas eleições? Um ótimo dia a todos, um bom começo de semana, uma boa segunda-feira. Amanhã voltamos. Até lá.